Boa noite, irmãos e irmãs e amigos. Hoje sinto-me um bocado adventista do sétimo dia. Quem passar lá fora de pensar, a igreja evangélica é do sétimo dia, está aberta hoje. Mas vamos ao que interessa, a palavra de Deus. O texto de hoje que me calhou, na continuidade da apresentação do livro de Mateus, é no capítulo 5, terminámos na semana passada no versículo 20, e esta semana no capítulo 5, a partir do 21 até ao 26. E vamos ler a passagem. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Por acaso é engraçado que eu estive a ver o discurso do Senhor Jesus Cristo, e nestes 3 capítulos, 5, 6 e 7, é só o Senhor Jesus que fala, não é? É só o nosso Senhor Jesus Cristo que fala. Não há interrupções, não há intervenções, é realmente... Por isso é que nós dizemos, e com todo o sentido, que é o maior discurso que Jesus fez, que está escrito, não é? Que está escrito. Todo o Sermão do Monte. Então diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, está entre parênteses porque há traduções que não incluem estas palavras. Então, porém, eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então é o texto de hoje que nós vamos meditar. Este texto é a continuação do tema daquilo que o Vítor falou na semana passada. A importância, não da lei, mas do espírito da lei. É a continuação. No versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, vamos um bocadinho atrás e ler esse versículo para vermos um bocadinho o contexto. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a muitas dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus e escribas tinham eu vou usar a palavra, a mania, que eram os maiores, não é? Eles tinham a lei e eles eram isentos de qualquer culpa. Tinham, por assim dizer, a bênção de Deus como que assegurada, mas isso não era verdade. Neste texto, irmãos, podemos encontrar 3 lições muito importantes para nos relacionarmos uns com os outros e até com Deus. O primeiro é a ira, um assunto que aborda este texto. O segundo não está aqui, mas é o perdão. E a terceira é a reconciliação. E até ao fim deste capítulo, eu estive a estudar um bocadinho o livro que temos lá em cima e tirei algumas referências. Até ao fim deste capítulo encontramos pelo menos 6 vezes Jesus a ilustrar de como o Espírito é mais importante do que a letra. E por isso é que ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, ou pelos antigos, se quisermos melhor, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. E encontramos isto pelo menos 6 vezes até ao final deste capítulo. No versículo 21 a 22, depois os irmãos vejam em casa. No versículo 27 a 28, no outro tema, encontramos sempre: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E encontramos também em 31, 32, 33, 34, que são versículos da pergunta e resposta do Senhor Jesus Cristo, e 43, 44. De forma alguma o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer ou a alterar a lei. Ele mesmo nos versículos anteriores, ele diz: eu vim para cumprir. E cumpriu-a.
Aliás, foi o único sobre a face da terra que cumpriu toda a lei, não é? Por isso é que ele não podia morrer. Porque a alma que pecar essa morrerá, e o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, não é? Ele não podia morrer. Por isso é que ele teve que dar a sua vida. Ele próprio teve que a dar. Porque ninguém tinha autoridade para lhe tirar. O que é que o Senhor Jesus Cristo está a querer fazer? É levar o ouvinte à lei que é santa, ao coração do homem, não meramente ao cumprimento físico visível, mas interior e espiritual. Era isso que o Senhor Jesus Cristo está aqui a tentar dizer aos fariseus e aos saduceus, que pensavam que só pelo facto de respeitar e provavelmente cumpriam a lei, que eram superiores aos outros. Que eram superiores aos outros. Os dois, principalmente os líderes, que cumpriam a lei, pensavam que estavam isentos de qualquer castigo moral. Por isso eles disseram uma altura ao Senhor Jesus Cristo: nós somos filhos de Abraão. Por isso nós não somos escravos de ninguém. Temos liberdade porque respeitamos a lei, cumprimos a lei e por isso estamos isentos de qualquer castigo moral. Até Paulo, não é? Paulo, antes de se converter, Paulo tinha esta ideia de que ele é mais santo que os outros. Era zeloso, ele gabava-se. Estudei aos pés do maior mestre, né? Gamaliel. Fariseu. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando está a dizer isto em Atos, no livro de Atos, capítulo 22, ele está a falar em hebraico. E isto ainda mais os fariseus e as pessoas que o ouviram, neste caso aquelas pessoas que estavam no estrangeiro, os judeus, ficaram maravilhados com ele. E ele gabou-se do seu zelo. Só que o foco de Paulo, pensava que estava fazendo um trabalho para Deus, estava errado, não é? Era um zelo, mas sem entendimento. Mas ele podia dizer que eu até sou mais novo que a maior parte dos fariseus e sou um exemplo. E ele era mesmo um exemplo. E é muito importante também dizermos que quando o apóstolo Paulo se converteu ao Senhor, ele continua a ser o exemplo, não é? Ao ponto de ter a autoridade assim, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. O zelo que ele tinha como fariseu, ele transportou esse mesmo zelo para o facto de ser convertido ao Senhor. E agora, não contra a Igreja, mas a favor da Igreja. Irmãos, é importante nós vermos o contexto histórico desta época. Da época em que o Senhor Jesus Cristo está falando, neste caso do Sermão do Monte. Quando o povo judeu foi exilado para a Babilónia, teve lá 70 anos, como nós sabemos, quando regressou, eles já não falavam hebraico, esqueceram a língua natal, eles falavam sim aramaico. Isto é bom nós entendermos isto. Por isso, quando só os líderes religiosos é que conservaram o hebraico, os fariseus e os escribas, estes é que conservaram a língua hebraica. E quando liam a lei, era em hebraico. Daí a necessidade de haver quem interpretasse a lei. Eles falavam em hebraico, o povo não entendia nada e depois havia a necessidade de serem ajudados na interpretação. Só que esta interpretação muitas vezes distorcia a própria lei, como nós sabemos. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo fala dos fariseus como hipócritas, não é? Como hipócritas. E eles distorciam a lei ou juntavam outras leis e levando cargas que o Senhor Jesus Cristo até mesmo diz, cargas tão pesadas para o povo que eles próprios não conseguiam suportar. Tinha que haver intérpretes da lei. Faz lembrar, ao longo dos séculos, a Igreja Católica Romana, ninguém se ofenda por ser católico, mas tenho que dizer isto. Ao longo dos séculos, as missas e a palavra eram em latim, uma língua que a maior parte do povo não conhecia, não é? E assim foi até que houve um rei britânico, Tiago, que pediu para que lhe fosse traduzida uma Bíblia na língua britânica e que lhe fosse entregue. E isto é nesta altura que começa a reforma. Mais tarde, depois, nos outros países, se viria a desenvolver como nós sabemos. Isto foi ao longo dos séculos até o século XX. Ainda agora no funeral do Papa, as Ezequias,
quiser. Sim. Bom, o cortejo fúnebre, quando o seu corpo estava a ser transportado para a Basílica, era em latim, que eles estavam cantando e falando. E uma língua que o povo não entendia. Mesmo cá em Portugal, no século XX, uma vez um Salazar, o nosso querido Salazar, ele perguntou a um líder religioso: olha, porquê é que vocês falam a missa e dizem a missa em latim? O povo não entende nada. A maior parte do povo não entende nada. E então esse líder religioso disse assim: olha, Salazar, sabes, é bom que eles estejam assim, porque quando mais ignorantes forem, mais fácil é de governá-los. Não é? Quanto menos o povo entender aquilo que se celebra na missa, mais fácil, por não entender, mais fácil é governar estas pessoas, porque não sabiam. Não é? Eles iam à missa de uma forma e saíam da mesma. Só pelo facto de cumprirem, não é? Cumprirem aquilo. A resposta, já dei a resposta, era assim que os fariseus faziam no tempo de Jesus Cristo. Versículo 21 a 22. Eles diziam assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ou pelos antigos não matarás? Era o que eles ensinavam. E quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus Cristo vai mais além, vai além da letra, vai ao espírito da letra. Eu, porém, vos digo que aquele que insultar um irmão já é digno de juízo, já é digno de julgamento. Estará sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Este tribunal, irmãos, não era um tribunal normal, vulgar. Era um tribunal que existia em Israel, pelo qual o Senhor Jesus Cristo também passou, que era o chamado Sinédrio, que era composto, quem diga 70, 72 pessoas. Pronto, não interessa, mas era um grupo de pessoas que analisavam os factos e depois decidiam as sentenças a serem aplicadas. E o Senhor Jesus Cristo está aqui nestas respostas que ele diz: eu, porém, vos digo, não está a não cumprir a lei, mas está a ir mais além, ou está a ir além da letra, mas para o Espírito, para que pudessem compreender o Espírito da lei. Porque, mais uma vez digo, os judeus pensavam que pelo facto de cumprirem a lei que estavam perfeitinhos, não é? Não tinham nada a ser apontados. E o sentido desta passagem, deste capítulo, todo ele, a partir do momento em que o Senhor Cristo começa a fazer estas comparações ou estas ilustrações, é no sentido de realmente chamar a atenção não só dos fariseus, dos escribas, mas também do povo, que o Espírito é mais importante que a letra. Muitas vezes nós agarramos à letra e esquecemos do Espírito, não é? Agarramos à letra e condenamos, deixamos o Espírito, que é amor, e fazemos as coisas que não devíamos fazer. Para os judeus, não matarás era um facto físico. Era um facto físico, um facto exterior. Mas para Jesus, o não matarás era algo que vinha já do interior do coração do homem. Jesus estava pregando para pessoas judias que eram ensinadas na lei. Eles sabiam algumas coisas da lei. Mas era só a letra. Não era o espírito da letra. Pronto, viviam segundo a letra. Viviam pelo aspecto, como disse o Vítor na semana passada e muito bem, com máscaras, não é? Com máscaras. Eles diziam uma coisa, mas por dentro eram como o Senhor Cristo uma vez disse-lhes, tão bonitos por fora, não é? Sepulcros caiados, mas por dentro é só imundícia, não é? Viviam com uma máscara, não com sinceridade e não com o espírito da letra. O que Jesus ensinava era o que mais importante, não é a letra da lei, mas o espírito da lei, o que não se vê. Para os judeus o importante era o que se via e não o que ia no seu interior. E o Senhor Jesus Cristo, em Marcos, vamos projetar essa passagem, se faz favor, em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, diz que o que se manifesta no exterior procede do que já vai no coração do homem. Por isso é que ele diz: eu, porém, vos digo. E faz isto neste capítulo 6 vezes. Os irmãos leiam em casa com cuidado, porque é fácil de detectar e compreender.
Porque dentro do coração dos homens, isso é o Senhor Jesus que está falando, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Quando havia um homicídio, o que é que o Senhor Jesus está a dizer? Isto já estava projetado no coração do homem. Para os judeus, só o ato visível de homicídio era razão para ser réu e ser julgado e condenado no Sinédrio. Portanto, o resto não interessava. E mesmo que haver um ato físico, eles não se preocupavam que isso era um resultado já do coração corrompido do homem. Para Jesus, quem se irasse, como nós vimos, contra alguém ou o insultasse, já era digno de julgamento. Jesus Cristo vai ao espírito da lei e não à palavra, e não apenas à palavra. Há a ira que é justa, não é? Há a ira que é justa. O Senhor, quando se ira-se com justiça, e muitas vezes o fez e fará. Diz-nos Romanos capítulo 1, versículo 18, que a ira do Senhor se acende contra a humanidade, não é? Por causa da sua perversidade. Diz que em Hebreus diz que o Senhor é um fogo consumidor, com razão, não é? E vimos também que o próprio Senhor Jesus Cristo se irou de certa forma quando desfez aquelas bancadas no templo, porque estavam ali adulterando e estragando o ambiente santo que devia de acontecer ali. O próprio David, nos seus salmos, se irava contra aqueles que não respeitavam a palavra de Deus. Ele irava-se com ódio. E este ódio é saudável, é compreensível. Ele odiava, não era o homem que ele odiava, mas odiava as ações do homem em relação à palavra de Deus, que a desprezavam tantas vezes. Algumas traduções usam aqui nestes versículos a palavra raca. E é a única vez que nem todas elas usam. É a primeira vez, aparece esta palavra uma única vez na Bíblia e é aqui, segundo algumas traduções. E o seu significado desta palavra é sujeito indigno. Quem é raca é um sujeito indigno. E era isso que o Senhor Cristo estava a dizer aos seus ouvintes, que quando se iram, quando estes sentimentos sem razão acontecem, é o mesmo que matar, não é? É o mesmo que matar. É também vil, desprezível, tolo, estúpido, insignificante. Portanto, é um termo injurioso. Versículo 22, temos aqui um pormenor que não gostaria de esclarecer e acho lá que fique bem esclarecido. O versículo 22 diz-nos que, na parte final, aquele que chamar a seu irmão ou ao seu semelhante tolo, estará sujeito ao inferno do fogo. Ora bem, há muitos irmãos nossos, penso que são irmãos, ou pelo menos alguns crentes de algumas denominações, que usam passagens como estas para justificarem a perda da salvação. Mas não é isto que o Senhor Cristo está a querer dizer. Eu quero dizer que quando as pessoas cumpriam a lei, esta lei só trazia benefícios físicos. Faz isto e viverás. Era o que a lei dizia. Não fazendo isso, não vivia, não é? Era justificável a sua condenação. Portanto, Jesus está aqui, não se está referindo propriamente dito ao inferno, mas a um lugar existente naquele tempo, mas tem já há muito tempo que existia, chamado Geena, em grego, ou Val do Hinom, um lugar de fogo permanente. E era este lugar que o Senhor Cristo estava a referir, que os homicidas iam para lá. Era o que esperava, estava sujeito ao inferno de fogo. Existia um deus pagão, em forma de animal totalmente de ferro, neste lugar, na Antiguidade, tempos antes, em que era totalmente de ferro, era aquecido até ficar em brasa,
E depois houve reis que pegaram nos seus meninos, nos seus filhos, e os puseram a assar, não é? Queimando assim, sacrificando os seus filhos a este Deus pagão. Um deles foi Acás e o outro foi Manassés. Graças a Deus que veio depois, mais tarde, um rei chamado Josias, que profanou este lugar, não permite para que ninguém mais ali sacrificasse os seus filhos, e tornou aquele lugar como uma lixeira pública, onde se queimavam os detritos das terras, das cidades, onde se queimavam animais que morriam ou por acidente ou por doença, e inclusive aquelas pessoas más, homicidas, que eram condenados, levados à morte, e que não eram dignos de ser sepultados, eram lançados aí neste lugar. E é este lugar que o Senhor Jesus está aqui a referir. Não é o inferno, não é aquele inferno onde o diabo, um dia mais tarde, com todos aqueles que não aceitam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, serão lançados para toda a eternidade. Não era este lugar, era um outro lugar existente físico, que servia para queimar o que não prestava. E no tempo de Jesus, este lugar estava em ação, estava em atividade. Por isso faz sentido ele referir-se a ele. Irmãos, quando estava a meditar sobre este assunto, eram hoje quase 2 da manhã, ainda não eram bem 2 da manhã. Acordei por qualquer motivo e veio-me à mente o seguinte: provavelmente os 2 malfeitores que morreram com Jesus, que foram condenados e morreram, assim como Jesus, foram lançados neste lugar, provavelmente, porque eles, como homicidas, como malfeitores, não eram dignos de serem sepultados como uma pessoa normal, e provavelmente seriam lançados neste lago de fogo que ardia permanentemente, sendo um símbolo do inferno. E pensei assim: o que teria sido do corpo do Senhor se não fosse José de Arimateia reclamá-lo aos romanos? Seria lançado também, uma vez que ele morreu como malfeitor? Morreu na cruz, que era onde os piores sofriam a morte. Teria ele direito, ou julgariam as pessoas que ele teria direito a ser sepultado ou atirado para um lugar como este? Nós pensemos nisto, e realmente eu penso que isto realmente manifesta o grande amor do nosso Deus. A crucificação era aplicada aos piores e não teriam direito, quem morresse ali não tinha direito a ser sepultado. Pensemos nisto, só um à parte. É claro que nós sabemos pelas Escrituras que o seu corpo seria poupado, não é? As Escrituras apontavam para isso. E alguma coisa teria que acontecer para que isso fosse uma realidade. E neste caso foi José de Arimateia. Notai que não foi a família de Jesus que reclamou o corpo. Foi alguém que não era família. Alguém que simpatizava com o Senhor Jesus Cristo. Alguém que se tornou crente. E este corpo foi poupado para mais tarde ressuscitar, como nós acabamos de ter em mente essa situação. Uma alma pode viver sem um corpo, mas para se ressuscitar precisa ter um corpo, não é? A alma pode viver sem corpo. As almas vivem sem corpo, mas para ressuscitar precisa de um corpo. E este corpo foi poupado para que isto viesse a ser uma realidade. Nos versículos 23 a 26, aqui temos a questão do perdão. E nós sabemos pela palavra de Deus que o cristão, que nós somos ensinados a perdoar e a pedir perdão. Não há erro nenhum nós pedimos perdão uns aos outros, quanto mais a Deus, não é? E nós devemos também ter a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Irmãos, há 3 pecados que não têm perdão. Você pensa: não, João, estás enganado, só há um. Não, há 3, pelo menos 3. E vamos ver isto. O primeiro pecado é contra o Espírito Santo. Ou seja,
é blasfémia contra o Espírito Santo, é quando as pessoas atribuem ao diabo as ações do Espírito Santo. E este pecado não pode ser perdoado. Este pecado não é perdoado. Quando as pessoas atribuem ao diabo, aos demónios, as ações do Espírito Santo, este pecado não é perdoado. E este é o que nós mais comumente conhecemos, não é? Este não tem perdão, mas não é só este. Segundo, é a apostasia. A apostasia também é um pecado que não é perdoado. Lemos em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, e isto não tem nada a ver com a perda da salvação. Aqueles que experimentam as bênçãos do Espírito Santo, aqueles que estão em comunhão com os santos, aqueles que experimentam as bênçãos do Senhor em conjunto e depois saem, estes é impossível, diz Hebreus, é possível que venham a serem recuperados. E João explica isto muito bem. Porquê é que eles saem? Porque não eram de nós, não é? Saíram de nós porque não eram de nós. E a apostasia, irmãos, é um pecado que não tem perdão também. Não tem retorno. Para os judeus o importante era cumprir a lei, os sacrifícios, a adoração e a todo o custo, sem olhar para a motivação, eram apenas religião e rituais. Não da maneira que Deus pede, mas da forma que eles achavam correta, ou melhor. Deus não vai deixar nada da nossa parte que, se houver pecados não perdoados ou por perdoar. Irmãos, se nós segurarmos ou mantermos a falta de perdão para com os nossos irmãos que pecam contra nós, este é um pecado que não vai ser perdoado. E diz-nos Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, vamos ler este versículo, para termos a ideia de que isto é uma realidade. O que é que nos diz a seguir ao Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 6, versículo 14, 15 e 15. Só esperar um bocadinho. Eu vou ser rápido, irmão. Mais laxinha só. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o pecado de não perdoar não tem perdão. Irmãos, consideremos isto, mais uma vez digo, nós somos ensinados a perdoar e a pedir perdão. Este é algo que nos pertence e é algo que nós devemos fazer. Deus não aceitou, por exemplo, a festa de que o rei Saul fez no passado, quando ele recebeu ordem para destruir completamente os amalequitas, os seus animais, mulheres, crianças, os seus animais, tudo. O que é que Saul fez? Conservou em vida alguns. E depois pegou nesses alguns e sacrificou-os a Deus. E Deus não aceitou. Não aceitou porquê? Porque havia ali por trás a desobediência de Saul. Havia pecado. E quando há pecado, Deus não aceita. Não aceita a oferta. Por isso é que estes versículos que eu li, quando tiveres, quando depois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, para com isso. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Porque Deus não vai aceitar a tua oferta se tu permaneceres em não perdoar a teu irmão. Deus não perdoa. Não aceita quando há pecado na nossa vida. Deus não ouve cada um de nós quando há pecado na nossa vida. Escusamos de orar. Se não pedimos perdão, escusamos de orar porque Deus não nos ouve. E isso está espalhado na palavra de Deus em muitas passagens. O pecado é um impedimento para que Deus nos ouça. Claro que Ele ouve, mas não responde, não é? Há silêncio da parte de Deus. Depois temos a terceira parte, que é a reconciliação, versículos 25 a 26. A reconciliação é um tema muito importante e necessário tanto em relação com Deus, como para com os homens. Irmãos, devemos dar graças a Deus porque
a iniciativa foi dele em nos reconciliar consigo mesmo. Nós não merecíamos, ainda há bocadinho cantámos, éramos inimigos e agora estamos à mesa, não é? E isto, ele fez através do Senhor Jesus Cristo. Nós, como inimigos, agora somos chamados de amigos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós que éramos filhos da desobediência, agora somos chamados seus filhos. E o conselho que o Senhor Jesus Cristo aqui dá nestes dois versículos é que devemos resolver o mal logo à cabeça, antes que a coisa se complique, não é? Às vezes temos eu tenho muito este hábito, infelizmente. Deixa andar, que logo se vai ver, não é? Deixa andar, logo se vai ver. E esta não é a melhor atitude. Esta não é o conselho que o Senhor Jesus Cristo dá. Ele diz-nos aqui entre em acordo, sem demora, com o teu adversário. Reconcilia-te com ele, é o que isto quer dizer. Quando há falha da nossa parte, o conselho é repará-la quanto antes, porque com o tempo só vai piorar. Parar a bola de neve é o melhor enquanto se pode controlar, porque vai haver uma altura em que não vais controlar a bola de neve e aquilo que se podia resolver com alguma simplicidade, com alguma facilidade, vai criar um maior problema daquilo que nós desejamos e teremos as nossas consequências disto mesmo. Para terminar, mas podemos tirar algumas aplicações muito breves que o Senhor Cristo está aqui a dizer que a ira sem razão é o mesmo que homicídio. É o que o Senhor Cristo está aqui a dizer. Corrói e leva a atos nocivos. Quando nós permitimos que a ira se desenvolva no nosso coração, isto vai ter como consequência algo físico que vai aparecer em alguma circunstância. Segundo lugar, é que Deus não aceita nem ouve se houver pecado não perdoado ou por perdoar. Tenhamos cuidado neste aspecto, irmãos, que é um aspecto muito importante para o Senhor. Não perdoar implica um afastamento da parte de Deus em relação a nós. E nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e perdoar a quem nos ofenda. Em terceiro lugar, buscar a reconciliação pode evitar maiores males, como, por exemplo, a perdição eterna. Quando nós não nos voltamos para Deus e damos resposta à reconciliação que Ele deseja fazer connosco, irmãos, só o que nos espera é realmente a perdição eterna. Estou a falar para irmãos, mas devo falar para aqueles que não são crentes, não é? Quando rejeitas a reconciliação que Deus te oferece na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a consequência disso é a perdição eterna. Por isso o ideal e o melhor é aceitar esta reconciliação e resolver este problema, esta situação com Deus. E se alguém está de todo interessado em reconciliação, esse é o nosso bom Deus. Deus está interessado em reconciliar-se connosco, sendo seus inimigos, nada merecemos. E, no entanto, o Senhor preparou, através do Senhor Jesus Cristo, esta solução de reconciliação com Ele. Convém, amigo, que me ouves, que ainda não aceitaste a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, abraçar, receber e dar o sim a esta reconciliação que Deus quer ter com cada um. Amém.